Olá a todos. Hoje nós vamos encerrar essa sequência de vídeos, né? Hoje o vídeo vai ser Eclesia e o Rolial, ou Eclesias versus o Rolial, como vocês queiram, entendeu? Ou Eclesia ou o Rolial, tá? Eclesia ou o Rolial, né? Versus fica um negócio bem debatente, mas nós vamos ver, na verdade, o que é uma coisa e o que é outra coisa, e nós vamos ver o conceito já usado, né? Hoje nós vamos aprofundar mais no que é uma coisa e a outra, né? E nós vamos ter muita base de evangélicos, tá? De evangélicos falando a respeito de pregações batista, de pessoas de um lado e do outro. Todos, a referência que eu vou deixar aqui embaixo vai ser a respeito da... Eu vou te mostrar tudo a respeito de O Rolial e de Eclesia, tá? Então, já deixa o seu like, compartilha com a galera aí, se inscreve no canal se não é inscrito, entra aí e deixa a sua pergunta, né? Se você entendeu ou não entendeu, se quer mais alguma explicação, eu vou dar um tempo, né? Até aparecer as perguntas aí, tanto que é um canal que hoje tem 17 membros no momento, tá? E 17 inscritos, né? Então nós não temos pessoas que estão fazendo perguntas, geralmente as pessoas são pessoas para agregar mais conhecimento, pessoas que já sabem o que eu já sei, mas isso é mais para agregar um conhecimento. Mas se você está chegando agora, nós temos aqui uma playlist chamada Templo, né? E esse aqui é o último vídeo, depois o próximo vídeo, o último vídeo da lista, vai ser um vídeo respondendo perguntas, então do estudo esse é o último vídeo, tá? Então, depois da vinheta, você vai ficar aí com o vídeo com a explicação, tudo bem? Muito obrigado. Há uma luz no fim do túnel. Então vamos ao estudo, né? Vamos começar aqui a respeito de Eclesia e o Rolial, ou Eclesia ou o Rolial, né? Então vamos lá. Tudo para a gente saber, a gente tem que ter uma... Deixa eu desligar aqui, tá mandando uma mensagem direto a respeito das coisas aqui. Não quero que a tela gira também, né? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, toda palavra, ela tem uma etimologia, né? Ela foi criada para você entender o que é. Igual aqui, ó, nós temos um controle remoto. Por que existe a palavra controle remoto? Porque se não fosse controle remoto, não poderíamos identificar esse aparelho, tá? E você sabe para que serve um controle remoto, tá? Né? Então você tem outra coisa, você tem cama, né? Por que foi inventada a palavra cama? Né? Para identificar alguma coisa. Por que foi inventada a palavra porta? Para identificar alguma coisa. Então todas as palavras, ela tem uma palavra na etimologia, para que ela foi criada, né? E fora da etimologia, essas palavras também são usadas em algumas palavras fora de contexto, ou às vezes numa tradução errada, tá? Que ela vai pegando, ou numa gíria, né? Vamos supor, o português, na língua que nós falamos, é uma língua derivada do latim, né? Na qual tem o italiano, o francês, o espanhol, o português, né? O romeno, se você não sabe, o romeno é derivado também do latim. Mas, e diversas, né? E tem português de Portugal, português do Brasil, português da África, tem português na Ásia, né? Em Macau. Se você falar assim, eu quero viajar para um lugar do mundo na Ásia onde fala português, vai para Macau. Lá é uma língua oficial, tá? Então, se você não sabia, você está sabendo aí, tá? Então, tem muitas formas de dizer, porque aqui nós colocamos palavras
E tem palavras indígenas, igual pipoca. A palavra pipoca foi criada, tá na língua portuguesa nossa, mas só que ela é derivada da língua indígena local, né? Então, hoje a língua portuguesa tem a palavra pipoca em outras línguas, né? Em outros lugares chamado que se falam português, até em Macau, na Ásia, eles dizem pipoca pelo português do Brasil, entendeu? Como nós usamos também muitas outras coisas, né? Nós usamos a palavra resetar, deletar. Isso tem algumas palavras que vêm do inglês. Isso você pode procurar, fazer uma pesquisa, né? Palavras em português derivadas de outras línguas. Você vai ver deletar, você vai ver resetar, que é reset, né? Delete. Então você vai ver palavras vindo de outras coisas. Então nós absorvemos algumas coisas e nós exportamos outras palavras, né? E isso, por que eu estou falando disso? Porque hoje nós vamos ver a respeito de palavras usadas no contexto templo, né? Que não é bem o que eles traduzem, tá? Então tem a palavra da etimologia, tem a tradução, tem vamos supor, deixa eu dar um exemplo aqui, que eu sei que está aqui no meu contexto, aqui lá na frente, eu vou voltar a falar disso, mas eu não vou tentar explicar com tanta forma. Massa, né? A palavra massa, quando vem massa para você, o que fala? Ah, massa pode ser um macarrão, pode ser um pão, né? Você está amassando uma massa, vou fazer um pão, vou fazer um bolo, você tem a massa ali do bolo. Mas nem sempre massa de comer, né? Fala assim, vou fazer uma massada de concreto, vou fazer uma massada de reboco. Por quê? Porque a ideia ali de misturar, né? De fazer aquela mistura e fazer tudo ficar homogênea, dá a palavra massa, mas só que a massa não foi criada para cimento. Ela foi adicionada aquilo lá porque parece, quando você faz um pão, você coloca o ovo, coloca a farinha, o sal, coloca o fermento, vai misturando e fica aquela massa homogênea. Da mesma forma, foi colocado para uma massa de concreto, um cimento, um reboco, né? Que você pega aquela massa e você mistura e deixa ela homogênea. Como uma massa de pão, de um bolo ficou homogênea, aquela massa vai ficar homogênea. Tá? Então foi uma transferência de palavra de uma coisa para outra. Mas isso por parecer, tá? Mas não quer dizer que aquilo é uma massa, porque se eu falar assim, tudo quanto é tipo de massa de comer, né? Aí entra as gírias, falar assim, pô, essa calça que eu tenho aqui essa calça é massa. É de comer? Não. Então na gíria muitas coisas não vai servir para comer, porque esse prato de comida aí é massa, hein? É legal, né? Que massa aqui, se você está vendo de outro país falando de português e quer um pouquinho mais da gíria, quando o pessoal fala assim, isso aí é massa, tal, quer dizer que é legal, né? Então nem sempre pode ser, você pode ver uma coxinha, falar assim, nossa, isso aí é massa. Ela tem massa, ela contém massa, mas é um formato legal, é bonito, é gostoso. Isso aí é massa, cara, isso é uma delícia. Entendeu? Então, para coisa positiva, né, você pode usar a palavra massa. Fala assim, isso aí é legal, isso aí é gostoso, isso aí é massa. Entendeu? Mas isso pode ser para uma coisa de comer, pode ser para uma coisa de não comer. O concreto é massa. Você come concreto? Não pode, cara. Né? Às vezes você está mexendo até com a mão no concreto, a mão já começa, a pele começa a afinar, né? Começa a rachar, a sangrar, né? Só do contato com aquela massa, né? Então você tem que usar alguns materiais para se proteger, né? Para trabalhar com aquilo lá. Então, é uma transferência de algo parecido, tá? E é o que nós vamos ver hoje, tudo bem? Então vamos lá, vamos ler primeiro aqui. Toda palavra foi criada para um objetivo, dar um nome, uma explicação e etc.
mas tanto as gírias ou algo que tenha um formato bem parecido da origem da palavra acaba recebendo aquele mesmo nome, né? Que foi o da massa que eu falei agora. Então nós vimos o que eu falei, estava aqui logo de cara aqui, né? Massa pode ser tanto algo misturado que vire uma massa ou como algo legal. Então vamos ver alguns sinônimos, né? Sinônimo é algo parecido, né? Olha lá. Sacerdote pode ser tanto um padre, um pastor, um rabino, pode ser um babalorixá, pode ser qualquer um líder. Ele é um sacerdote. É um cara que tem a função de intermediar você com Deus. Existe isso hoje? Não existe na Nova Aliança. E nós vamos ver isso hoje, tá? Não, hoje não. Hoje nós vamos falar mais a respeito dos dois. Eu vou fazer um vídeo sobre sacerdote e aí nós vamos falar mais, deixar todos os textos, tudo certinho, tudo explicadinho, tá ok? Então vamos lá. Que vai ser o nosso próximo estudo, tá joia? Nós já vou deixar tudo certinho, o próximo estudo, e nós vamos falar sobre o sacerdócio. Depois a gente fala sobre... Não, vamos falar sobre Davi primeiro. Davi, depois a gente vem sobre o sacerdócio, tá? Aqui, ó. Independente da religião, o seu líder sempre é um sacerdote. A função dele é sempre a mesma. É igual carro, né? Fala assim, eu sou um motorista, eu sou piloto, eu sou chofer. Todos dirigem, a função dele é a mesma coisa, ele entrar no carro e conduzir um carro do ponto A ao ponto B e pronto, acabou. Eu sou um motorista de táxi, eu sou um Uber, eu dirijo o meu carro, né? Eu sou um motorista particular de fulano de tal, eu sou chofer de fulano de tal, né? Eles têm a mesma função, né? Uns de uma forma diferente da outra, uns são contratados por uma pessoa que só dirige para aquela, ou presta serviço para aquela pessoa que vai no mercado buscar alguma coisa, que vai levar a criança na escola e trazer da escola. Então tem determinadas funções, mas o básico é motorista, entendeu? Ele vai, qual é a função dele? Entrar no carro, ir de um lugar e para o outro. Às vezes um volta, o outro não precisa voltar, sai dali e vai para um outro lugar, mas a função dele é dirigir. O primário, né? A primazia da função é dirigir, tá ok? Então esse é um exemplo bem legal. Então vamos começar falando da eclesia, tá? Vamos começar falando da eclesia. O que é realmente eclesia, né? Do grego, era a principal assembleia, presta atenção na explicação aqui, tá? Era a principal assembleia da democracia ateniense na Grécia Antiga. Era uma assembleia popular, aberta a todos os cidadãos do sexo masculino, com mais de 21 anos, que tivesse prestado pelo menos 2 anos de serviço militar e que fosse filho de pai e mãe na Ciada de Polis. Tá? Então, o que acontecia? A palavra eclesia era uma reunião de pessoas de um fim diferente. Tá? Era um povo separado, um povo que se qualificou, vamos dizer assim. Ele tinha que ser um homem, né? Ele tinha uns requisitos, tinha que ser um homem, tinha que ter acima de 21 anos, né? E dentre esses homens e acima de 21 anos, só podia participar aqueles que que serviram no mínimo 2 anos no exército daquela época, né, da Grécia Antiga. Fossem filhos naturais. Atuava no âmbito da política externa, detinha poderes de governo, de governação relativa à legislação, judiciária e executivo, como, por exemplo, decidindo a destruição de magistrados. Também fiscalizava todos aqueles que detinham cargo de poder, de modo que não abusassem do mesmo e desempenhassem as suas incumbências o melhor possível, tá?
Então, tinha um poder, e esse poder, um prefeito, né? Na época não existia o prefeito, mas a cidade tinha um governante, né? Que hoje a gente chama de prefeito, mas na época eles chamavam de governante. E ali o que eles faziam? Eles pegavam e esse conselho, ele tinha o poder, falou, aquele cara não está fazendo um negócio à altura do nível dele, vamos cortar ele de lá. Então era um povo que tinha poder, tá? A eclesia é um povo que tinha poder. Então a pergunta número 2, aí tem uma outra pergunta assim, ó. Então por que eles dizem ser religiosos? Os religiosos gregos, também adoradores do sol, carregavam o termo eclesia, que mais nada é o chamado para fora para adorar o Deus Sol, né? Por quê? Porque da mesma forma que tinha um povo separado, que tinha uma qualificação para ser eclesia naquela época, que era aqueles homens de 21 anos, que tinha no mínimo 2 anos de exército, agora não é mais assim. Agora é um grupo de religiosos que ele tem o poder, né? A eclesia, eles se acham ter o poder de salvar uma pessoa, de falar assim, ó, você está salvo, você está condenado, porque hoje nós vemos muito disso aí, né? Você entra numa igreja, você vê os cultos pela televisão, alguma coisa, eles vão falar assim, mas se você não for na igreja, você não vai ser salvo. Quer dizer, você tem que fazer parte do grupo seleto deles, né? A caixinha de fósforo, né? E ali eles usam um termo, até que é um termo que não tem nada a ver com o Criador, né? Que é o chamado para fora para adorar o Deus Sol, né? Que é aquele povo, o povo grego, o povo de Atena, né? Daquela época, até hoje, lá tem como é que é? O Panteão dos Deuses, né? Vou deixar uma imagem aqui do Panteão dos Deuses. Ele tem lá os Panteão dos Deuses, né? E aí, o que vocês faziam? Né? O que eles faziam? Eles pegavam o Panteão dos deuses, né? E tinha lá a deusa Diana, tinha Zeus, tinha não sei quem, tinha Poseidon, tinha Hermes, tinha Apolo, né? Que era o próprio Deus Sol, né? Deles lá. Então ele tinha os panteões dos deuses. Então a eclesia era o povo que adorava aquele ser, adorava o sol, adorava a mitologia deles, né? E então o povo cristão, né, vamos dizer assim, ele adotou um nome pagão para ser chamado e para ser reconhecido, né? Porque esse nome, ele tem um nome do povo que ele se diz ser herdeiro, né? Eles falam assim, porque nós somos o povo escolhido da nova aliança, né? Que não sei o que, agora somos nós. Quer dizer, quem que era antes? Eram os gregos? Porque ele usa só termo grego. Você pega, conversa com um cara, o cara vai falar assim, porque no original grego, fala, calma aí, quem escreveu o grego? Né? Mateus, ele era hebraico. Você acha que ele fosse escrever o Evangelho de Mateus? Ele escreveu o Evangelho de Mateus em grego? Né? É a mesma coisa, você ser brasileiro e falar assim, vou escrever um livro. Vou escrever em russo. Né? Você é português, sua língua nativa, né, é português. Né? Você pode falar um pouco de russo, mas eu sei russo, eu sei espanhol, eu sei inglês, eu sei italiano, eu sei francês, eu sei não sei o quê. Mas você tem mais facilidade em escrever em português. 1000 vezes mais qualificado, menos chance de errar, maior qualificação de ser entendido, entendeu? De você escrever em português do que em qualquer outra língua que não seja sua língua materna. Tá ok? E outro, você está escrevendo no momento que você não... Aquilo que você está escrevendo, você não tem noção. Mateus, você acha que ele tinha noção de falar assim, esse livro aqui vai entrar na Bíblia, então tem que escrever ele em grego porque todo mundo vai entender. Jamais foi isso. Jamais. Eles nunca tinham a pretensão.
Tanto que naquela época nem se carregava nem as escrituras, tá? As escrituras ficavam em determinado lugar, na sinagoga deles, né? Como diz o Salvador, sempre diz, na sinagoga deles, né? Então, o que aconteceu? Ele pegava esses termos, a escritura, e ensinava aquele povo porque aquele povo fazia tudo errado. Foi o motivo do Salvador ter vindo à Terra, tá? Eclesia no sentido religioso. Eclesia, na verdade, é a junção de duas palavras que traduzidas são, que é ek, né, ek, e Eclesia, né? Por isso que eclesia em grego tem dois K. E-K-K-L-E-S-I-A, tá? Eclesia, que é chamar e fora. Aí o que eles falaram? É chamado para fora, né? Mas não é. Uma palavra quer dizer chamar e outra palavra quer dizer fora. Deve estar aqui para baixo, aqui, a palavra certa. Essas palavras não são minhas, mas de um pastor batista, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Tudo certinho. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão ter a fonte tudo certinho aqui embaixo, tá? É de um pastor batista. E que eclesia não é o templo, mas o povo que está correto. Isso é fato, porque se você falar assim, a igreja de Jesus vai ser salva, né? A igreja vai ser arrebatada. Então quer dizer que se você fechar o olho e imaginar isso, você vai ver um monte de prédio subindo. Entendeu? Toda vez quando eu chego perto de um religioso, eles falam a respeito do arrebatamento, eu pego e falo assim, então, quando você crê que a igreja vai ser salva, a igreja vai ser arrebatada, você vai ficar, porque a igreja é aquele templo lá está escrito igreja do evangelho não sei o que, igreja pentecostal não sei o que, igreja Assembleia de Deus, igreja de Deus é amor. Então é aquilo lá que vai subir. Aí vocês perguntam, você está indo no lugar certo, aprendendo coisa certa, ou no lugar errado, aprendendo coisa errada? O que eu entendo por isso, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ler a respeito. Assim como a palavra vulgar hoje é conhecida de uma forma... tá. A palavra vulgar, só para você ter uma ideia, né? Só vou terminar de ler aqui. Tá? Um outro significado, mas ela foi criada por um outro propósito. Né? Aí eu fiz um exemplo aqui. Tá? E é fato, né? Vamos supor que hoje tem a palavra vulgar. Se eu falar assim, ó, o exemplo que eu citei aqui escrito, né? Aquela menina é vulgar. O que vai aparecer na sua cabeça? O que você vai imaginar o que é vulgar? Ela é o quê? Né? Eu estou dizendo que ela é vulgar. O que vulgar quer dizer? Né? Responde aí. Respondeu? Agora eu vou dizer para você. A palavra vulgar, como eu disse lá no começo, ela foi criada para significar popular. Né? Você tem a Bíblia Vulgata, né? A Bíblia Vulgata, que foi a primeira Bíblia que foi traduzida, né? Que é a Bíblia Católica e tal, ela chamava Vulgata. Por quê? Porque vulgar, ela é vulgar, ela tinha coisa escrita obscena, era isso? A Bíblia é alguma coisa que você imaginou daquela mesma menina? Ou ela era Bíblia popular, né? De uma forma popular? Porque quem detinha a escritura antes de 1500 era só o clérigo, era só a religião católica. Depois que ela passou a ser imprimida e ser distribuída, aí pessoas começaram a ver, Lutero, teve a reforma protestante, teve tudo aquilo lá, a divisão, aí de Lutero nasceu as igrejas de Lutero, as igrejas que foi vindo, né? Diversas ramificações, armenianos, né? E outros aí, depois veio o Zwingli,
depois veio Moody, depois veio Charles Miller, né, que criou essas congregação, Testemunho de Jeová, Adventista, né, veio tudo de Charles Miller. Então, você vai vendo que vai tendo ramificação. Se a palavra é uma, por que eles discordam em tudo, né? Essa resposta está na Bíblia, né? É a Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. Você aprende uma coisa ali, o outro fala outra, o outro fala outra. Eu assisti outro dia na televisão um cara falando que a parábola de o Lázaro, do rico e do Lázaro, não era uma parábola, porque a parábola nunca tem nome. Essa aí tem o nome de uma pessoa que é o Lázaro, né? Mas mal sabem eles, mal conhecem as escrituras, né? Não digo a Bíblia, mas as escrituras, porque essa parábola ela foi citada, eu não lembro se no caso no livro de Jazar ou no livro de Enoque, tá? Que eu li os dois recentemente agora, e eu não estou lembrado em qual situação, mas eu acredito que seja no livro de Jazar. Mas está aqui do lado, tá ok? Ou aqui em cima da minha cabeça, estou colocando geralmente aqui em cima, né? Os textos, ou aqui do lado, em cima aqui do lado, tá? Hoje entendemos de uma forma, mas a etimologia da palavra é apenas uma menina popular, né? Que é aquela moça é uma menina vulgar, né? Aquela menina, ela é vulgar, estou dizendo que ela é uma pessoa popular, né? Todo mundo conhece ela, na escola ela é aquela pessoa, a popular da escola, né? Tem um rapaz também que ele pode ser vulgar, que ele pode ser o cara popular. Você pode ver que nos filmes americanos tal, tem aquela menina popular, né? Aquela que é a estrela da escola, o carinha que é a estrela, aí os dois formam aquele casal para ir no baile e tal e coisa, e ganha os prêmios, não sei o quê. É isso, vulgar é popular, tudo bem? Nada diferente disso. Hoje, a palavra ela foi modificada para significar outra coisa, mas na etimologia da palavra ela quer dizer popular, não uma pessoa com qualidades aí que, né, diferente. A eclesia na Bíblia. Os tradutores do Septuaginta fizeram na tradução das primeiras Bíblias. O Septuaginta eram 6 homens de cada 12 tribos de Israel, por isso que é 6 vezes 12, 72, tá? O Septuaginta era 72 tradutores, né? 6 de cada 12 tribos de Israel, e traduziram o original do hebraico para o grego. E como eles, no século 3, né? E como eles, no século 3, traduziram o Pentateuco e o restante levaram mais 2 séculos, né? Isso antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Eles traduziram primeiro o Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí depois eles ficaram 2 anos para traduzir o restante do Antigo Testamento, porque não tinha o Novo Testamento ainda, tá? Para terminarem, traduziram o Antigo Testamento para o convertido grego, né? Porque naquela época, você pode ver que na época de Atos, em Atos 2, quando fala das línguas lá, eu não vou me aprofundar muito agora, mas não era língua de anjo, coisa nenhuma que eles dizem, mas era línguas, porque você pode ver ali, você pode continua lendo, não para nos versículos dos cães gulosos, tá? Continua lendo, que você vai ver que os gregos entendiam o que ele estava falando, um povo de outro lugar também entendia o que o outro estava falando. Então, falar em línguas, ele conhecia outro idioma, tá? Não é harabacanta, harabaxaia não, tá? Isso não existe. Tá? Como havia conversões de um lado para o outro, né? Ainda tinham hebreus que moravam na Grécia, né? Tanto que esses hebreus, os que permaneceram firmes, né, na antiga aliança, né, fazendo o que faziam, mas permaneceram
com a tradição que Moisés impôs, né? Aí que eles fizeram? Eles pegaram e conseguiram alcançar alguns gregos, né? E os gregos começaram a participar daquele lá e também tinha alguns hebreus que também caíram para aquele povo, né? Para as tradições do panteão dos deuses, tal, hebreus que acontece, entendeu? É igual aqui, você vê Bauru, a cidade que eu tô agora. Bauru, ela não é uma cidade 100% evangélica, não é uma cidade 100% católica, não é uma cidade 100% espiritualista, não é uma cidade de uma religião da Ásia, ou de uma religião indiana, ou de uma religião africana, ou de uma religião do Oriente Médio, né? De uma religião europeia. Geralmente é uma religião europeia, né? Porque o paganismo veio todo ali, se infiltrou no cristianismo, né? Isso é uma conversa para outro assunto, mas segue esse caminho. Mas vamos dizer que da forma cristã, nem todos são católicos, nem todos são evangélicos, nem todos são aqui não é uma 100% de uma religião, entendeu? Então você pode ver que tem pessoas saindo do catolicismo e indo para a igreja evangélica, tem pessoas que se denominavam católico, mas nunca ia na igreja, mas só que usava droga, aí foi acolhido pelo albergue. Aqui em Bauru tem um albergue que é do Centro Espírita Amor e Caridade, tá? Que eles acolhem pessoas de rua, a pessoa chega lá, toma um banho, tem uma cama para ele lá, bonitinha, bem trocadinha, certinha. Qualquer dia eu vou lá visitar, vou fazer, ver se eu consigo entrevistar alguém lá, pra gente conversar, para ver como é que funciona. Porque pra gente falar assim, mas olha o que a igreja faz, né? A igreja, ela muda a vida de uma pessoa. Não é, às vezes a pessoa está indo pelo medo, né? A pessoa, ela para de fumar por medo de ir pro inferno, ela para de beber por medo de ir pro inferno, achando que o cigarro vai mandar ela pro inferno, achando que é uma bebida alcoólica vai mandar ela pro inferno. Eu não estou sendo a favor da bebida alcoólica, né? O que eu sempre digo para a pessoa quando ela vem até mim, ela pega e fala assim, Flávio, bebida alcoólica, ela é pecado? Né? Eu converso com a pessoa, eu pego e falo assim, qual é o seu grau de consumo de bebida alcoólica? Né? Você é um cara que bebe socialmente, você é um cara que bebe e fica insuportável, você é um cara que bebe e bate aquele sono e vai dormir, né? Quem que é você? Você é o cara que bebe, chega em casa, bate na mãe, bate nos filhos, bate nos pais. Quem é você quando você bebe? Se você tem algum problema com bebida, cara, sem chance para você, né? Porque o pecado não está na bebida, o pecado não está na bebida, né? Como diz a Escritura diz assim, vou até deixar o versículo, os versículos aqui, né? Que diz assim, cuidado com a bebida forte em que há contenda. É mais ou menos aqui, vai estar escrito aqui, tá? Cuidado com a bebida forte que há contenda. Quer dizer, se você toma bebida forte e você chega na sua casa, você pega, toma uma água, toma um banho e vai deitar, cadê a contenda? Não tem contenda? Não tem pecado. O problema é a contenda. Se você não bebe e causa contenda, acabou. Mas eu não tenho vício de bebida. Mas é o causador de contenda. Entendeu? É aí que está o pecado, é na contenda, tá ok, galera? Eles usaram as palavras que melhor cabiam no entendimento grego para eles, para a época e para aquela ocasião, né? Então eles pegavam o rolial, eles pegavam o termo eclesia e eles usavam para aquela situação, para aquele momento, naquela época, tá?
Naquela época, a ocasião era essa. Eles sabiam que eles não podiam construir templo, porque o templo só tinha que estar em Jerusalém. Então, os hebreus de Atena, eles não construíram sinagoga em Atena, tanto que o pessoal de Atena, eles vinham até Jerusalém. Tanto que em Atos 2 tinha hebreus naquela época. Tanto que na época de Jesus, um pouco antes de morrer, foram dois, se eu não me engano, foram dois atenienses. Eu vou colocar o versículo aqui para você ler, o capítulo, o versículo. Você vai ver que tinha duas pessoas ali, que acho que foi Filipe, que falou: mestre, esse pessoal aqui quer falar com você, né? Mas já estava na época dele ser crucificado e tal, e o Messias estava tão perturbado que ele nem deu atenção ali para aquela pessoa, né, praticamente. Então, a palavra eclesia é isso, era uma reunião. Vamos fazer uma conclusão de eclesia. Conclusão aqui. Eclesia era um povo, homens, todos os homens? Não, tinha que estar acima de 21 anos. Era todos que estavam acima de 21 anos? Não, eles tinham que ter pelo menos 2 anos servido ao exército, né? E eram todos os homens que tinham esse requisito que eram feitos? Não, você teria que querer participar. Eu quero fazer parte da eclesia, eu não quero fazer parte, entendeu? Então, a eclesia era aquele povo que ele tinha uma autoridade em cima das autoridades vigentes da época, né? Que eram os governadores de cidades, tal, que eles não podiam fazer as coisas, um mau governo, que eles iam lá e tiravam, era o povo da eclesia, né? E hoje a gente não vê diferente, tá? A gente vê o povo aí, né? A eclesia, né? Que é o aglomerado de pessoas. Hoje não é só mais homens, tem bastante mulher, né? A eclesia de hoje tem mulher, e eles, o que eles fazem? Ele levanta pessoas para colocar na Câmara Municipal, levanta pessoas para colocar na Prefeitura, na Câmara, sendo deputado federal, deputado estadual, governadores, senadores, presidentes, né? Ministros, né? Tem um ministro agora. Então o que acontece? É diferente de hoje? Não é diferente de hoje, entendeu? Mas só que a função é outra, porque nós vamos ver agora o rolial, tá? O que é o rolial, né? A etimologia da palavra rolial é o conjunto de pessoas sobre toda a face da terra, dos dias antigos, dos dias presentes e dos dias futuros, as quais creem ou crerão no verdadeiro e único Messias, que até no link abaixo que eu vou deixar desse pastor Batista, está escrito assim, ó, o único Messias, Yahushua, né? Que ele coloca lá, que é Yahushua HaMashiach, que eles falam, que é do Yahushua HaMashiach, é do hebraico moderno, tá? Aí tinha o hebraico antigo e tinha que era uma língua misturada com os cananeus lá, que tinha, era o hebraico arcaico, o hebraico normal e o como é que é? Eu vou deixar aqui escrito aqui, se eu lembrar eu vou deixar escrito aqui, tá? Aramaico. O aramaico é o hebraico com essa outra língua que eu falei atrás, que eu já esqueci, tá? Então, na linguagem antiga, no hebraico arcaico, tá? Yahu, tá? Yahu ou Yahushua, né? O nome do Messias, Yahushua, no hebraico arcaico. Mas não vamos entrar nisso agora, tá? Não se atenha ao nome, tá? Eu chamo de Jesus para você entender, tá? De quem que eu tô falando, mas muitas das vezes eu chamo de Salvador, tá? Eu não atento muito ao nome, porque pode ser que esteja errado, pode ser que esteja errado, entendeu? Então eu dizendo do meu Salvador, ele já vai saber que é com ele que eu estou falando, né? É a mesma coisa, eu vou falar assim, eu vou conversar com... Você tem na sua agenda do seu telefone aqui. Eu vou procurar o Pedrinho. Mas eu tenho um monte de amigo Pedrinho aqui.
Eu tenho Pedrinho pedreiro, eu tenho Pedrinho pintor, eu tenho Pedrinho gerente da loja tal, eu tenho Pedrinho não sei do que, né? Tem um Pedrinho matador, né? Rapaz aí que tem um vídeo. Mas entendeu? Então tem muito Pedrinho. Então qual Pedrinho que eu tô falando? Eu tô falando do Pedrinho fulano de tal. Eu tô falando do Messias, o meu Salvador, tá? Então quando eu falo Jesus, eu falo para você entender de quem que eu tô falando, mas eu não o chamo de Jesus, não por medo de errar, mas por mais respeito, entendeu? Tanto que se você for ver na linguagem, no hebraico não tem J, do hebraico ele foi traduzido para o grego, tá? Que é o Septuaginta, o grego não tem J, e do grego ele foi traduzido para o latim, que foi para Roma, que também no latim não tem letra J, tá? Então, como é que existe o nome Jesus se nenhuma das traduções tem J? Entendeu? Mas aí fala assim, mas a tradução, né? Existe Antônio aqui e Anthony lá, entendeu? Mas começa com A os dois, né? Não começa Antônio aqui, Zantônio lá com Z, entendeu? É outra coisa, né? A escrita em cima do texto de Jesus, INRI, I-N-R-I, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Se é Jesus e Judeus, por que não tem 2J? É fácil. Tá? Qualquer hora a gente vai fazer um estudo a respeito dos sons das línguas, tá? Tanto do hebraico, tanto do grego e do latim, tá? Eu prometo trazer isso aqui para vocês. Os sons da letra, tá? Como que ele pode chegar num som parecido, mas não é. Tá? Mas equivalente para a nossa linguagem seria Josué, José, né? O nome Yahushua, né? Que é de hoje, ou Yahushua, que antigamente, você poderia escrever tanto Jesus, como José, como Josué. É o mesmo nome. Tá? Então, como você fala assim, se eu quiser chamar Jesus de José, eu posso então, porque é o mesmo nome. Se eu quiser chamar ele de Josué também, porque Josué chamava Jesus. Se você pegar José, o pai de Jesus, chamava Jesus. E aí? Jesus de Arimateia foi lá e pegou com um pedaço de terra e enterrou Jesus lá. Você está entendendo onde eu quero chegar? Né? O que realmente é o Holial? O Holial é a palavra hebraica que traz sentido do corpo de Yahushua, né? Que isso, tudo que eu estou escrito aqui está no link abaixo, tá? Que eu vou deixar aí, tá? Sentido do corpo de Yahushua, de Jesus, né? Diferente da palavra grega da qual se originou a palavra igreja. A palavra igreja é de origem... Voltando aqui. E o próprio Messias, né? Quando foi lá, ele foi traído, chegou os guardas que fizeram mal, chegaram aquelas pessoas que o traíram. Quando Jesus foi ressuscitado e o pessoal viu, o sacerdote da época, né? Que hoje são os pastores, padres, rabino, todos esses caras, que representa, é uma profissão, entendeu? Praticamente. E quando eles viram que Jesus tinha ressuscitado, e ele lembrou lá, falou assim, você vai lá e fala que vocês dormiram, que se der alguma coisa lá, a gente paga você, a gente te livra desse mal. E eles aceitaram o suborno. O próprio João Batista falou, não aceite suborno. Mas os maus aceitam, entendeu? Então, vamos continuar aqui, tá? A Holial é referida também simbolicamente como a noiva, ou aquele que irá despojar o noivo, o Messias, né? Despojar o noivo, o Messias.
Essa noiva é composta de inúmeras pessoas, tantas quantas creem ou crerão no Messias, e que virá casar-se casar-se para toda a eternidade com o Messias, tá? Então, o que é isso? É a boda do Cordeiro, entendeu? Quando eu falo da boda do Cordeiro, lá não vai ter igreja sentada, vai ter pessoas, o rolial, eu e você, entendeu? Eu vou estar, eu espero que você também, entendeu? Se você está assistindo esse vídeo, é que você tem um interesse grande, entendeu? De conhecer o Messias. Então, pratica o bem, sem olhar quem, entendeu? Quer dizer, olha assim, olha se é um cara que já tem, você não precisa dar nada para ele, mas incentiva ele a ser bom com o outro. Porque você sendo bom com um, outro com o outro, entendeu? Essa parte de desigualdade já ameniza, né? Mas vamos lá. Conforme mostra o texto de Apocalipse 19, de 7 a 9, né? Que é da bodas do Cordeiro, né? Então vamos lá. Então por que os religiosos não usam esta palavra ao invés de eclesia? Simples. Porque eles preferem ter uma eclesia do que eles preferem servir a um corpo, o que o próprio Messias sempre chamou de o templo, o corpo. Ele falou assim, vocês derrubam esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Mas só que Jesus está falando do seu corpo. Né? Aí você vê Paulo falando inúmeras vezes, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Né? Deus não habita... aquele mártir lá, o Estevão, foi apedrejado lá, Atos 7, lê Atos 7, ele foi morto porque ele falou, porque Deus não habita, o povo, Salomão levantou casa, mas Deus não habita em templo por mão de homens. Ele repetiu o que Salomão também repetiu, Salomão falou a mesma coisa, Deus não habita em templo feito por mão de homens. E Paulo, em Atos 17, falou a mesma coisa, ele habita em mim e habita em você. Muitas vezes eu chegava na igreja, na época, quando eu era novo convertido, e cantava um corinho, falava, quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, quando eu cheguei aqui meu Senhor já estava, no meio da igreja ele passeava. Então, ele não ia comigo, né? Porque ele habita naquele templo. Então, quando você fala uma coisa dessa, quando você profere uma mentira, você diz assim, a escritura está errada e eu estou certo, entendeu? Você vê o grau de gado que eles estão fazendo, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, ele chegou junto comigo porque ele habita em mim, ele não habita num lugar desse, ele habita em mim. Né? Se eu fico em casa, ele está aqui. Eu estou gravando esse vídeo com você, ele está aqui comigo, ele está aí com você. Tá? Presta muita atenção, porque o rolial você é habitação, mas eles desprezam o rolial e quer a eclesia, que é o templo, que lá é a habitação de Deus e você tem que buscar Deus lá, que é uma mentira, entendeu? Eclesia é você buscar Deus no lugar onde ele não está. E você desprezar você como o templo de Deus, falar assim, não, eu não sou templo, eu vou buscar Deus lá porque é mentira que Deus habita em mim. Quando você vai num lugar buscar Deus, você está dizendo que é uma mentira que você é um templo. Entendeu? Eles vão te dar um monte de resposta. Quem vai assistir esse vídeo, não, mas não é bem isso, que não sei o quê. Mas é assim. A semântica da explicação dele é completamente errada. Tá? Porque sempre imaginamos que esse seria o termo correto a ser usado. Mas seria correto desde que agíssemos corretamente. Né? Esse seria o termo, seria o termo correto se agisse corretamente. Vamos supor, se eu sou o templo,
e eu declaro que eu sou o templo e que Deus habita em mim, para que eu preciso daquele lugar? Aí o dono daquele lugar não vai receber meu dinheiro, porque eu sou templo, eu não preciso ir lá, eu estou aqui. Quando Jesus falou assim, ó, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto. Você tem um quarto na igreja? Ele falou, você entra no seu quarto, fecha a porta e lá você ora em secreto, sem barulho, secreto. Porque se eu falar aqui, ó, eu tô no meu quarto. Se eu falar alto e tiver alguém passando no corredor, aqui, ó, aqui é a minha porta, a porta do meu quarto. O que eu tô falando aqui, quem tá passando aqui tá ouvindo eu falar. Entendeu? Então não é secreto. O que eu estou falando aqui para vocês não é secreto pro pessoal de casa. Entendeu? Por quê? Porque todos estão ouvindo. Vocês estão ouvindo. Quando eu tenho plateia, eu estou fazendo para mim. Tá? Então quando eu faço em secreto, quando a tua mão direita da esquerda não fique sabendo, isso é fazer para o Senhor. Quando você faz em secreto para o Pai, né? Você faz para o Pai. Agora você pega aquele comercial, aqueles programas antigamente, né? Ah, nós vamos reformar a casa da fulana de tal, que não sei o que. Aqui quem está dando essas coisas aqui é a loja tal. O depósito de material está fornecendo a tinta e os tijolos. A outra empresa lá de imóveis está... Isso aí não é para o Senhor. Por quê? Porque eles estão querendo, eles estão se aparecendo. O pessoal ali está comovido com aquela história. Na alma, tá? A alma se comoveu, a pessoa chega, chora de ver aquele, oh meu Deus, está ajudando, vai levar a pessoa sete dias para a praia, né, no hotel, tudo pago, tudo bonitinho, vai reformar a casa dele em 7 dias, e depois, além de aproveitar os 7 dias, vai ter uma casa boa para morar. Nossa, que bom, que bonito, eu vou comprar com aqueles caras porque eles ajudam pessoas, que não sei o quê. Eles estão fazendo por eles. Quando eu entro numa igreja e eu subo num púlpito, num altar, num palanque lá, como é que é tem igreja que fala outra coisa, né? Tem púlpito, tem altar, tem... vou deixar tudo escrito aqui, wherever, entendeu? Seja o que for, você sobe para cantar, você não está cantando para Deus. Você está fazendo em secreto? Não. Você tem plateia? Tem. Quando a pessoa aplaude, mesmo que fala assim, aplaude o Senhor, está aplaudindo você que cantou. E no caso, falei que eu, né, se eu subisse lá, é eu que estou recebendo aplauso. Como é que eu vou aplaudir o Senhor por uma coisa que eu fiz? Quem que está sendo o Senhor nesse momento? Transferência de identidade, galera. Se estamos errado, é usado o nome certo, né? Se eu estou errado e eu uso o nome certo, estamos errados. E se estamos certos e usamos o nome errado, fazemos errado, né? Fazemos para um propósito. Né? Aí eu citei bastante exemplo aqui, né? O mesmo exemplo nos 4 sentidos, né? Se eu faço bem e reconheço o Criador como soberano, que é o que o Salvador mandou, faço bem às outras pessoas. Se eu faço bem e eu reconheço que o Criador, né, que além de ser um mandamento desse, isso faz paz no meu coração, ajudar uma pessoa, eu estou certo. Porque além de eu estar fazendo a vontade do Pai, isso me agrada também. Agrada ao Pai e agrada a mim. Se eu estou ligado no ramo, João 15, fala assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Vocês estão ligados em mim. Entendeu? Então essa é a maior virtude que você tem. Você ter prazer de fazer o que a Escritura pede para fazer. Tá? Se eu faço bem e reconheço o Criador como soberano e me denomino eclesia, não estou fazendo o correto, né? Se eu estou me denominando eclesia, falo assim, não, eu não sou templo. O templo é aquele lugar, eu tenho que recorrer àquele lugar, porque o corpo tem que estar reunido fisicamente, né? É como se Jesus tivesse falado assim, ó, você precisa saber nascer de novo, ô Nicodemos. Nicodemos, mas eu, o idoso do jeito que eu estou, tenho que entrar
de novo na minha mãe e nascer de novo? E Jesus tem que responder assim, é verdade, é isso que eu estou falando. Tá vendo? Coisa material, o Messias fala de coisa espiritual, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo do Espírito. Entendeu? Você tem que estar em reunião com o seu próximo. Não precisa estar em reunião. Como é que eu vou reunir com um cara lá da Finlândia? Eu tenho um amigo que mora na Finlândia. O Michael, entendeu? Um amigão mesmo do coração, né? Ele mora na Finlândia, ele casou, tem filho lá, tem uma família lá. Mora ele, a esposa, né? Eu não lembro se é 1 ou 2 filhos que ele tem. É um cara, né, que me aceitou. Eu conheci os pais dele, o pai dele faleceu de câncer, a mãe dele está lá sozinha, tem as irmãs dele, uma trabalha aqui num shopping aqui em Bauru, né? Então, como é que eu vou me reunir com ele? Em espírito eu consigo. Como o Rolial eu consigo, como eclesia eu não consigo, porque ele não pode, a gente não pode entrar no mesmo templo de uma vez. Entendeu? Ah não, mas se você reúne com um templo aqui, com outro templo aqui, com outro templo ali, não é isso que o Messias está falando. Quando a gente for ler o livro de Hebreus, você vai ver que esse negócio de templo cai por terra. Tá? E nós vamos falar no finalzinho aqui. Não está aqui no contexto, mas eu lembrei dele, eu vou ter que falar. Tá? Se eu faço bem e reconheço como Criador, o Criador como soberano, e me chamo de Rolial, sim, estou fazendo certo. É a única ocasião que eu estou certo. Só tem a certeza absoluta, não é relativa. A certeza é absoluta. Tá? Se eu faço bem e reconheço o Criador como soberano e me denomino o Rolial, que eu sei que o Criador habita aqui, que é o correto, aí sim estou fazendo o correto. Se eu faço bem e não reconheço o Criador como soberano e me denomino a eclesia, que eu tenho que ir lá fazer alguma coisa, né? Se eu faço bem, eu não reconheço o Criador como soberano, mas eu vou porque uma parte da minha família vai, eu vou para agradar, mas eu não estou nem aí com a porcaria, né? Eu não estou nem aí que está falando lá, eu estou indo para agradar a minha família, né? Então, eu estou de acordo? Não. Por quê? Uma que eu não creio no Criador, e a outra que eu vou num lugar que ele falou para não ir. Né? Errado. Se eu faço bem, reconheço... Aqui como é que é? Se eu faço bem, reconheço o Criador como soberano e não me proclamo o Rolial, eu também estou errado. Mesmo eu crendo no Altíssimo, né, eu sei que é impossível acontecer isso, né, eu acreditar e não acreditar que ele habita em mim, mas você poderia imaginar alguém assim, não sei, algum amigo seu, né? Isso também não está certo. Você só está certo quando você se declarou Rolial, o Criador habita em mim. Eu acredito que ele é o Criador soberano, né? E eu faço bem ao próximo, eu ajudo as pessoas ligam para mim. Quantas vezes eu não saí de casa aqui, de noite, de madrugada, para atender pessoas que estavam com... Na época que eu era evangélico, eu já fazia isso, né? Eu juntamente com o pastor Natalino, que se ele estiver assistindo aqui, ele sabe, de uma vez que nós fomos resolver uma situação de possessão demoníaca em Pederneiras, né? Nós saímos, nós ficamos lá muito... deixamos o culto, né, na mão de outra pessoa e fomos até lá, resolvemos aquilo lá, voltei com a camisa rasgada, mas na minha cabeça eu achando que estava fazendo certo. Hoje eu sei que eu não estava fazendo certo, entendeu? Mas não de ajudar aquela pessoa. A minha atitude de ajudar estava certa, mas com ensinamento errado.
Não estou dizendo que o pastor Natalino está errado, entendeu? Eu acredito que ele esteja equivocado, né? Porque ele ouvindo isso aqui, se ele entender essas palavras, né? Se ele entender dessa forma e ele pegar, negar tudo que está acontecendo ali, ele falou assim, pô, eu sei, Flávio, juntamente com você que sabia que dessas coisas todas você abandonou, eu também estou abandonando, me ajuda a seguir os primeiros passos, né? E depois eu vou seguir o caminho tranquilo. Foi o que Paulo ensinou também, né? Até que vocês, a gente pode ser pastor um do outro, até que ele entenda tudo, até que, né? Eu vou colocar o texto aqui que você vai ler, que eu não estou lembrado agora, né? E vai estar o texto aqui em cima, ou aqui do lado, aqui em cima, tá? Que a gente pode ensinar uma pessoa até determinado tempo, depois ele se divide e vai gerar outras células, né? Então é dessa forma que funciona, galera. No sentido religioso, a Rolial não serve no sentido religioso, porque ela está fora dos padrões das escrituras, né? A Rolial não serve para quem vai na igreja. Você não... É difícil você pegar e falar assim, ó, Deus habita aqui e habita na igreja, né? Eu sei que ele pode estar ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Ele envolve a terra, né? Ele envolve tudo, né? O Espírito, quando criou lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E hoje ele envolve toda a terra do jeito que ele quer. Se ele fizer só com a concha da mão isso aqui, a terra é pequenininha perto da mão dele, entendeu? E se ele quiser, ele envolve toda a terra. Não tem como falar assim, ele não está aqui, ele não está aqui. Mas de propósito, que ele habita ali é diferente. Entendeu? Falar que ele habita ali é errado, é mentira. Tá? Somos corpos sim, mas não confinados em paredes, lidos religiosos, denominações e os rituais que desagradam ao Criador. Tá? Isso a gente vai ver também quando a gente for ver de sacerdote, a gente vai ver sobre esses padrões, todas as coisas que eles celebram, né? Porque terminando aqui, a gente vai ver Davi, porque depois de Davi a gente vai ver o sacerdote, a gente vai ver todas as coisas que acontecem num culto. E o que está escrito na Escritura a respeito de cada coisa dessa, tá ok? Então vamos lá. Somos corpo sim, mas não confinado em paredes, líderes religiosos, denominações e seus rituais que desagradam ao Criador. O Rolial é a palavra hebraica que traz sentido ao corpo, né? A noiva, né, na verdade, que aqui está o corpo de Jesus Cristo, mas não é o corpo de Jesus, é a noiva, né? Diferente da palavra grega, da qual se originou a palavra igreja, diferente, tá? Isso aqui está naquele link da igreja do pastor Batista, tem um texto enorme, é um estudo que ele fez. Então eu procurei pegar esse texto, mas você está falando que um pastor já fala assim, mas e o seu fala? O seu fala abertamente num culto que eclesia não é isso e o que o certo é o Rolial e eclesia é a igreja e o Rolial é você? O seu pastor fala isso? Não fala. Porque senão ele vai perder a monetização dele, entendeu? A palavra igreja é de origem grega, com o significado de chamados para fora, do grego. Ek e eclesia, a palavra original. Hebraica ou Rolial traz o sentido de corpo, identificado com clareza que todos aqueles que creem. Né? Ou seja, parte integrantes dele próprio como nova criatura e membros um dos outros. Isso é o Rolial, tá? Membros um dos outros. O Rolial é referida também simbolicamente como a noiva. O Rolial é a noiva, tá? Não é a eclesia. Eclesia não. Como a noiva ou aquela que irá desposar o noivo, o Messias. Essa noiva é composta de inúmeras pessoas, tantas quantas creem ou crerão no Messias, é que virá casar-se para toda a eternidade com o Messias, conforme
nos mostra o texto de Apocalipse 19, alegremos, não é? Copiei de novo aqui. O rolial na Bíblia. Somos todos que confiamos no Criador Todo-Poderoso, aguardamos seu Filho amado praticando as boas novas, né? Amar o Criador acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo, né? Como a nós mesmos. Somos milhares em torno da Terra, em que não nos reunimos entre nós, mas nos reunimos para alcançar pessoas, né? Nós, igual eu e outras pessoas por aí, nós não reunimos em igreja, entendeu? Mas nós alcançamos, igual eu estou aqui, você está reunido comigo onde você está, você e sua família, ou você sozinho, ou você e mais alguma pessoa, os seus amigos, sua família, tá? Nós estamos reunidos aqui. É um negócio sacerdotal, um negócio litúrgico? Não. É um estudo bíblico de ensinamento, tá? E tanto que você pode estar aí assistindo, pode crer no que eu estou falando, pode estar zombando no que eu estou falando, pode estar não acreditando no que eu estou falando, pode estar meio acreditando, meio não acreditando, porque eu sou da igreja e lá fala outra coisa, isso para mim é novidade. Por mais que você está trazendo esses textos aqui, né, todos esses textos que está passando aí em cima, eu vendo, eu lendo, mas o pastor fala, cara. E agora, né? Então, somos diferentes, tá? Nós nos reunimos para alcançar as ovelhas perdidas que não são do rebanho de Israel, como foi falado nesse texto aqui, ó, tá? Que o próprio Messias falou assim, ó, agora eu estou indo, né, e buscar as ovelhas que não são de Israel. Por quê? Porque ele enviaria outras pessoas, ele chamou Paulo para isso. Tinha Silas, tinha Barnabé, tinha outras pessoas, né, que andavam, tinha Timóteo, tinha Áquila, Priscila, né, que cederam a casa para Paulo entrar e construir a tenda junto com eles. Né? Então, é maravilhoso essas coisas. Eu estou reunindo com você, agregando você ao corpo. Entendeu? Eu estou agregando você. Falando assim, você quer ser a verdadeira noiva do Criador? Ou você está depositando que aquela parede é a noiva do Criador? Porque é ali que está escrito igreja. Está escrito lá. Lá em cima não está escrito assim, reunião das igrejas. Entendeu? Porque a igreja seria você. Se no caso fosse para colocar um pouquinho, um meio certo ali, mas meio certo é errado, né? Mas para colocar um meio certo ali para você, tinha que estar escrito assim, ó, reunião das igrejas, né, evangélicas, quadrangular, reunião das igrejas, né, de pessoas, né? Mas não tá. Por que eles não colocam o rolial? Porque não serve o rolial ali. O rolial quer dizer outra coisa. Se ele falar para você que existe a palavra rolial, eles vão falar... Alguns não vão saber te explicar, porque não estudam, só crê naquela coisa que ele aprendeu dentro da igreja, né? E aquelas coisas todas, e mais nada. E vai falar, não, isso aí é invenção da cabeça dele, não existe isso. Tá? Mas procura você aí, né? Procura no Google o que é o rolial. Qual a diferença? A diferença entre o rolial e eclesia. Escreve normal, eclesia mesmo, E-C-L-E-S-I-A, entendeu? Eclesia, normal. Você vai ver diversos sites falando, sites cristãos, de pastores pregando, estudo bíblico, vai ter muita diferença, você vai achar diferença, entendeu? Reuniremos um dia quando o Salvador vier nos buscar para nos levar para a borda dos coveiros. Aqui, ó, texto de rolial foi extraído desse texto cristão evangélico dessa página. No caminhar.blogspot.com, né? E eu vou deixar o link aqui embaixo, tudo certinho. Beleza, galera? Então, conclusão, o que é o rolial? O rolial é eu e você que entendemos que o Criador mora dentro de nós e que você pratica o bem. A pessoa está ali, está precisando da sua mão, ajuda a pessoa. Né? A pessoa está ali e fala assim, bateu na porta da sua casa, poxa, eu estou precisando de um copo d'água, me dá um copo d'água? Se você tiver um copo d'água,
ou um refrigerante daí, fala assim, ó, toma um refrigerante primeiro, toma um copo d'água agora, toma essa comida, entendeu? Porque quando a mulher chegou lá e foi lavar o cabelo do Messias, né, com aquele perfume, com aquele óleo valioso, né, que Judas queria, falou assim, mestre, se tivesse vendido esse óleo aí, ó, a gente teria pegado esse dinheiro e ajudado os pobres. E Jesus respondeu assim, os pobres vocês sempre terão contigo, entendeu? Por quê? Porque Jesus já ensinava eles a ajudar o pobre, entendeu? E nós, como reflexo disso, temos que ajudar o próximo. Se você tem para ajudar, ajude, entendeu? Se tem alguém batendo na porta da sua casa pedindo, ajude aquela pessoa, não deixe aquela pessoa indo embora. Se a pessoa quer pedir o dinheiro, entendeu? Fala assim, ó, o que eu tenho para oferecer para vocês aqui é água, comida e bebida, entendeu? O Messias nunca pediu para dar dinheiro para ninguém, entendeu? Ele pediu para você ajudar aquela pessoa no momento, né? Às vezes a pessoa precisa de um prato de comida para chegar ali, arrumar um serviço, ganhar o dinheiro e pagar a dívida dela. A dívida dela é ele com o devedor. Você vai ajudar a pessoa com mantimento. A casa do tesouro, naquela época, lá de Malaquias, era mantimento, tá? Na época de Jesus, que foi depois de Malaquias, ele falou assim, ó, vós que dais o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, você paga alguma coisa com endro, com cominho, com hortelã? Não paga, entendeu? Você consome, você dá o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, entendeu? Então, não venha com essa história que, eu vendia o endro, o cominho e a Alemanha e levo dinheiro na igreja. Não, nunca foi isso. Era comida, ajuda. Nunca dá dinheiro seu para ninguém, entendeu? Compra, deixa um estoque ali de comida. Às vezes a pessoa precisa de alguma coisa ali, vamos supor, você quer ajudar a pessoa a ter um plano, né? Igual você assiste um vídeo aqui, você dá um superchat, né, numa live. Isso é errado? Não, não é, né? É errado você dar dinheiro para a pessoa ali? Não que seja errado, mas às vezes a pessoa está ali, se você der um prato de comida para a pessoa, uma bebida, a pessoa come e bebe. Mas às vezes você vai dar um dinheiro para uma pessoa ali, você não sabe do que ele vai fazer dali, entendeu? Às vezes, se ele comesse, bebesse alguma coisa ali da sua mão, ele já ia para casa dele e falar assim, pô, já comi um pouquinho, vou deitar, vou descansar, porque eu vou reservar essa energia aqui para mais tarde, entendeu? Às vezes se você pega e fala assim, eu te dou esse dinheiro aqui, eu dou 10, 15 reais aqui, pra você comprar comida, ter um salgado ali, ter um lugar ali que você come alguma coisa, né? Come e bebe, e a pessoa não vai atrás disso, entendeu? Então ela vai buscar outra coisa, mas você sabe que tem pessoas, né, que ela pode estar, igual eu falei no primeiro vídeo, né, eu falei, tem uma Go Pobre ali, se alguém quiser ajudar, eu vou pôr a chave Pix aqui embaixo, né, e vocês vão enviar, é para comprar o cartão de memória, só isso que eu quero. Quando eu tiver com o cartão pago, com o cartão comprado, eu vou mostrar aqui para vocês, falar, comprei o cartão, eu vou colocar aqui, o próximo vídeo vai ser feito com a câmera. O celular já desligou uma vez, por quê? Porque aqueceu ali, onde fica a memória dele, tá? Então, o que acontece? O que eu peço para vocês é isso aí, entendeu? Ajude com o coração, de boa intenção, não falando assim, eu quero agradar a Deus, é com medo dele, mas faz de coração, tá? Sinta-se bem em ajudar, tudo bem? E o rolial, seja o rolial e não a eclesia, tá ok? Porque a diferença de um para o outro é muito grande, tá? Um permite você ser a noiva do cordeiro, o outro não te permite, tudo bem? Então seja o rolial e não a eclesia. Muito obrigado para vocês. Tá os links aí na descrição de tudo que eu falei aqui. Coloquei as imagens aí para vocês. Eu espero que seja muito explicativo isso aí. Eu tento ser... Os vídeos meus demoraram porque eu tento deixar tudo o mais
o mais explicado possível, entendeu? Eu não quero que o mínimo, na verdade eu quero que ninguém saia daqui sem entender nada. Mas se tiver alguém que sem entender, deixa o comentário aqui, cara. Faça sua pergunta. Oh, não entendi isso que você falou, não entendi aquilo que você falou isso e falou aquilo. Vamos conversar, tudo bem? Eu vou assistir o vídeo de novo, vou ver os meus textos aqui que eu escrevi e eu vou responder para você e falar assim, no minuto tal, quando eu falei isso, você pode prestar atenção um pouquinho mais para trás ali, ou durante o próprio texto, eu falei isso, você pode não ter escutado isso, né? Porque às vezes a gente está assistindo, a gente espirra, ou a gente vê um gatinho perto da gente, a gente deixa de ouvir algumas palavras, né? Está no subconsciente, mas não está no nosso consciente, tá? Então, deixa a sua pergunta aí, eu tenho o maior prazer em te responder, tá? E o vídeo sobre o templo acaba aqui, né? Agora, quando tiver as perguntas, aí tiver umas 10, 15 perguntas, eu vou fazer o vídeo sobre o templo, tá? E eu vou responder cada um de vocês de acordo com o que está escrito, não de acordo com o que ensinam, tudo bem? Muito obrigado para vocês, até o próximo vídeo sobre Davi. Nós vamos fazer a time-lapse sobre Davi, ok? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.